movimento que possibilita acontecer a tal da fotossíntese, né? Mas uma curiosidade, a princípio, a clorofila, pessoal, ela tem uma estrutura química muito semelhante à nossa hemoglobina, né? A hemoglobina, ela faz lá a captura do gás óxido dos gases, e a clorofila, a única diferença dela, ela tem aqui melhor dizendo, a diferença principal está aqui no metal que elas carregam, né? Então, aqui na hemoglobina eu tenho ferro, e aqui na clorofila eu tenho o magnésio. Mas a estrutura molecular dela é muito semelhante das duas. E aí, a clorofila, ela é um pigmento que ela consegue fazer a conversão. Como? Ela absorve luz e transforma isso em elétrons. E aí, os elétrons, lá na frente, vão ajudar numa conversão, lá numa cadeia que nós já vimos, né, na última aula, para produzir um carboidrato. Então, assim, a hemoglobina, ela faz parte do momento que a luz é importante, da etapa fotoquímica. Por quê? Ela consegue absorver essa luz e liberar elétrons. Elétrons para a próxima etapa, que é independente de luz, onde vai fazer lá a transformação disso em carboidratos resultantes, né? Então, esta é a molécula de hemoglobina, né? De clorofila, desculpa. Eu já vi uma pergunta uma vez falando em relação a essa associação da clorofila com a hemoglobina, que muda apenas ali o seu metal. E aí, nós temos dois tipos principais de clorofila, que é a clorofila A e B. E essas clorofilas, elas são pigmentos capazes de absorver, então, a luz que é emitida do Sol, e ela é emitida de em vários comprimentos de onda, né? Porém, os dois comprimentos melhor captados por essa clorofila são os comprimentos referentes às cores azul e vermelha. Então, vamos entender isso. A luz solar é um espectro de cores. Quando ela bate na minha superfície foliar, as únicas duas cores que melhor seriam absorvidas seriam a luz azul, referente ao comprimento azul, e o vermelho. Quando eu olho esse gráfico, que é um gráfico sempre que se trata de clorofila, aparece um gráfico desse, mostrando assim, ó, que o comprimento de onda para a cor azul, ó, tanto a clorofila A quanto a B, elas têm um pico de absorção. Para a luz vermelha é a mesma coisa. Se eu tenho lá na minha casa uma planta e eu quiser colocar artificialmente luz para ela fazer fotossíntese, a luz vermelha e a luz azul eu posso trabalhar com essas duas cores, que vai ser mais interessante para ela, porque é o comprimento de onda que ela consegue absorver. Porém, as plantas possuem um outro pigmento, que a gente fala que é um pigmento auxiliar, que é um carotenoide, que ele faz? Ela absorve outros comprimentos de luz. Então, fora o vermelho e o azul, que é absorvido pela clorofila A e B, o caroteno, ou os carotenoides, eles são pigmentos auxiliares, porque eles fazem outros comprimentos serem absorvidos. E aí eu consigo perceber aqui que, por exemplo, então o vermelho e o azul foi absorvido pela clorofila A e B, né? E o caroteno está pegando aqui um pouquinho de outras cores, então é refletido verde, principalmente para gente, que não é absorvido, ó, o comprimento verde, referente a verde, amarelo, ele não é absorvido. Então, ó, verde e amarelo está sendo refletido para nós, tá? E aí as outras cores são absorvidas. Então, a clorofila A absorve o espectro azul e vermelho. E aí os carotenoides, alguns são pigmentos auxiliares, conseguem pegar outros comprimentos que as clorofilas não fazem essa captura. Porém, todos eles estão presentes onde? Ah, professor, no cloroplasto da célula vegetal. Sim, no cloroplasto da célula vegetal. Porém, nós vimos que no cloroplasto nós temos estruturas. Em qual parte do cloroplasto estão presentes os pigmentos a clorofila, né, que é o pigmento da fotossíntese? Estão presentes nos tilacoides. Tá, pessoal? Então, ó, nos tilacoides dos cloroplastos é onde eu encontro a clorofila presente, tá? E aí é nesta estrutura desta organela que vai acontecer a captura da luz
do Sol, tá certo? Bem, e aí nós entramos num momento agora que é chamado de fotossistemas. Fotossistemas são algumas antenas aqui, então vamos pensar que isso aqui são os xilacoides. Os xilacoides possuem essas antenas, ou seja, umas cabecinhas assim, onde nós temos as moléculas de clorofila, e é eles que são capazes de capturar essa molécula de clorofila, essa luz. Olhem essa imagem de um corte aqui, de um tilacoide. Pessoal, eu tenho essas antenas que são das clorofilas, e eu tenho esses aqui, ó, essas outras cabeças aqui com esse pigmento que não é verde. Esses são os carotenoides. Percebam que a luz do sol está sendo absorvida pelas anteninhas em verde, que são as moléculas de clorofila, e também está sendo absorvida por esses carotenoides, que a gente acabou de ver aqui, que são pigmentos auxiliares. Então, a luz é absorvida por essas estruturas. Nas moléculas de clorofila, nós temos fotossistemas, principalmente 2 fotossistemas. O que são fotossistemas? São conjuntos de proteínas e pigmentos dos tilacoides que conseguem capturar a clorofila, que capturam a luz através da clorofila e conseguem liberar os elétrons devido a essa estimulação pela luz solar. Então, o professor mostrou mais ou menos isso daqui para vocês na aula de fotossíntese, mas eu disse que eu ia explicar melhor agora. Vamos entender. Então, aqui, ó, eu tenho essas antenas. Então, eu tenho aqui, ó, um fotossistema chamado de fotossistema 2. Ele é excitado aqui pela luz solar e, juntamente com a água, ele consegue, com essa luz, quebrar a água. Então, a fotólise, lise quebra, foto é luz, ele consegue fazer a fotólise da água. E aí, nesta fotólise, ele tem um elétron sendo liberado quando ele quebra essa água, e aí sobra aqui, ó, um oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera posteriormente. Então, nesta quebra da molécula de água, o hidrogênio aqui ele vai ser carregado, então o seu elétron vai ser aqui levado para outra etapa, pelo outro fotossistema, e aí na quebra o oxigênio sobra e vai ser liberado aqui para a nossa atmosfera, que é o que a gente fala que a fotossíntese é importante. Bem, nós temos um outro fotossistema, que é o fotossistema 1, que vai pegar esses elétrons que vieram aqui do fotossistema 2 e, na presença de luz, ele vai liberar esses elétrons aqui para a próxima etapa, que é a etapa química da fotossíntese. Então, perceba que os 2 fotossistemas, tanto o fotossistema 1 e o fotossistema 2, eles foram ativados, ou seja, eles trabalharam, fizeram alguma coisa pela presença de luz. No fotossistema 2, a luz fez a fotólise da água. Liberou o quê? Hidrogênio com elétrons e oxigênio. Depois, esse hidrogênio foi lá levado para um outro fotossistema, e lá no fotossistema ele vai ser liberado agora para o estroma do cloroplasto, para ir para a parte puramente química da fotossíntese. Por que eu tenho 2 fotossistemas? Então, eu tenho proteínas específicas em algumas regiões que fazem para nós essa conversão. Então, aqui, ó, uma proteína aqui que faz essa primeira parte, que ela faz a fotólise da água, e uma outra proteína lá num outro fotossistema que faz a segunda questão, que é liberar isso para fora do tilacoide, jogar para o estroma para ser feita a próxima etapa da fotossíntese, que agora não depende mais de luz solar, tá? Então, eles são sensibilizados pela presença da luz solar. Tudo bem, pessoal, em relação a fotossistemas? Então, fotossistemas, pela luz, conseguem fazer a sua reação e liberam elétrons para serem na próxima etapa, que não depende mais de luz, tá bom? Então, é o que nós temos presente nas clorofilas. Bem, eu vou entrar agora numa parte que é bem mais facinho.
são fatores que limitam a fotossíntese. O que são fatores que limitam a fotossíntese? Não adianta, pessoal, eu ter, por exemplo, 20 indústrias numa cidade e eu plantar 3 árvores achando que elas vão dar condição de transformar esses gases carbônicos liberados pelas indústrias em oxigênio. Por quê? Existe um limite, ou melhor dizendo, existem limites máximos que a planta consegue fazer de fotossíntese. E esses limites são dados, ou então são impostos à planta pelas quantidades ou pelas concentrações dos produtos que ela necessita para fazer a fotossíntese. Então, a luz é necessária? É. Só que se tiver muita luz, ela não faz. O gás carbônico é necessário? É, mas se tiver muito também ela não faz. Ela para de fazer. Não que ela para, mas ela, mais que isso eu não vou fazer, não dou conta. Então, fatores que limitam a fotossíntese, tá? Então, tendo menos ou tendo também muito, não adianta, porque tem um máximo que ela consegue trabalhar a planta para fazer o processo. A gente chama de fatores limitantes. Então, para começar, tem fatores intrínsecos. A própria planta tem dificuldade. Então, por exemplo, eu consigo escalar uma montanha, Márcio? Olha, eu não consigo, porque o meu corpo não dá conta para isso, mas se eu trabalhar, treinar, não sei o que, um dia eu vou conseguir. Então, quais são os meus fatores atuais que impedem de eu escalar uma montanha? Então, quais são os meus fatores intrínsecos? Tá? Então, para começar, para a planta, o que ela teria de problema para ela não conseguir fazer fotossíntese? Primeiro, são as disponibilidades. Ela não tem pigmento suficiente, porque deu alguma bactéria nela lá e matou lá as estruturas da folha, lá os tilacóides morreram, os cloroplastos morreram, foram destruídos. Ou então, elas não têm as enzimas que auxiliam na captura da luz solar, está faltando por alguma deficiência de nutrientes. Ou então, cloroplastos. As células são novas, ou as células são velhas, não tem cloroplasto suficiente para fazer a fotossíntese. Então, a estrutura está faltando para fazer o processo. Estrutura dos tecidos. Assim como nós temos pessoas que nascem surdas, nascem mudas, nascem cegas, nascem com dificuldades cardíacas, eu tenho também tecidos vegetais que nasceram com problemas. E aí essas estruturas são defeituosas para aquele indivíduo. Portanto, a folha existe, mas ela não faz fotossíntese porque ela teve algum tipo de problema, tá? É óbvio que essa folha vai acabar caindo uma hora, porque se ela não faz fotossíntese, ela não é nutrida, e aí ela acaba caindo e aí nasce outra no lugar. Quantidade de folhas, vamos pensar em épocas do ano. Então, tem épocas do ano que perdem muitas folhas, ficam sem folhas nenhuma, então também limita a fotossíntese de acontecer. Então, a quantidade de folhas presente numa planta também é um fator dela limitante para a fotossíntese. E a superfície foliar? Vamos supor que você tem uma planta na sua casa e ela está empoeirada. Ela não faz fotossíntese. Por quê? Em cima dos tilacóides, lá da célula dela, tem uma película de poeira que impede que a luz excite os fotossistemas. Tá? Então, a superfície celular, se ela tiver com alguma obstrução, ou se tiver, inclusive, até atrás de alguma outra folha, por exemplo, ela não recebe a luz solar diretamente, ela não consegue fazer fotossíntese. Então, pessoal, fatores intrínsecos, é dela. Então, ela pode não ter disponibilidades, ela pode ter problemas nas estruturas, ou então, quantidade de estruturas poucas, ou então a superfície com alguma deficiência ali adquirida no dia a dia da sobrevivência dela. Então, esses são os fatores limitantes intrínsecos. E os fatores limitantes extrínsecos, ou seja, é o ambiente que vai limitar, não é mais, eu estou pronto para fazer fotossíntese, mas o ambiente deu BO, vai atrapalhar essa minha fotossíntese. Então, para começar, o primeiro é a intensidade luminosa. Então, perceba aqui, a taxa de fotossíntese está nesse eixo, no eixo do Y, e no X, a quantidade de luz disponível. Então, sem luz, não tem fotossíntese acontecendo. Começou a aparecer luz, começou a ter fotossíntese. A fotossíntese, tá ficando mais claro, o dia está clareando. Clareou muito o dia, até
está aumentando mais luz, mais luz, mais luz, não está crescendo a fotossíntese, ela atingiu um ponto aqui, ó, que agora ela está constante só, mas ela não está aumentando a atividade fotossintética, ela manteve só a atividade. Então, ó, eu estou fazendo o que eu consigo fazer, mais que isso não dá para fazer, não. Tem mais luz, tudo bem, mas eu não vou fazer mais fotossíntese, eu vou fazer o que eu consigo. No momento onde a planta atinge o máximo de capacidade de fazer fotossíntese com a luz disponível, nós chamamos de ponto de saturação. O que é um ponto de saturação? É o momento onde a planta atingiu o máximo que ela pode de fazer fotossíntese pela disponibilidade de luz. Então, não adianta aumentar luz, ela não vai fazer isso daqui acontecer, tá? Acabou, ela vai agora estabelecer um limite aqui de taxa de fotossíntese. Tá? Então, a intensidade de luz, ela é um fator que limita, mais que isso ela não consegue fazer. Tudo bem? O segundo fator extrínseco é a quantidade de oxigênio disponível. Não, na verdade, de gás carbônico. Tá errado aqui, ó. Até corrigir, não vou esquecer. Vou corrigir, peraí. Pronto. A quantidade de gás carbônico disponível. Então, a mesma coisa, ó. Não tem gás carbônico. Como que a planta vai fazer fotossíntese? Não tem. Ah, começou a aparecer gás carbônico. Então, começou a ter fotossíntese. Apareceu, ó, tá aumentando o gás carbônico. Nossa, chegou uma hora que tem tanto gás carbônico, mas não tá aumentando a fotossíntese mais. Portanto, significa que essa planta, ela tolera, ela consegue capturar essa porcentagem aí, ó, 0,2% de gás carbônico na atmosfera. O resto vai ter que outra planta pegar, porque ela não consegue mais. Ela não está aumentando a fotossíntese dela tendo mais gás carbônico. É como assim, ó, tem muita comida na sua casa, mas você não consegue comer de uma vez. Você vai comer o que você conseguir, caber no seu estômago, mais que isso não consegue mais. Então é a mesma coisa. Não adianta ter tanto gás carbônico disponível para uma árvore só. Essa árvore vai fazer só o que ela consegue fazer e o restante vai ficar na atmosfera concentrado. Então, eu tenho que ter mais árvores para poder consumir esse gás carbônico, porque uma árvore só não consegue consumir ele, tá? Então, o segundo fator que limita a fotossíntese é a quantidade, é a concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, atingiu aquela concentração, tá bom, eu vou manter a minha fotossíntese naquela taxa que eu consigo fazer. O terceiro fator é a temperatura. Num dia de muito calor, as plantas não fazem fotossíntese. Por que que elas não fazem fotossíntese? Porque nós conversamos agora há pouco que a fotossíntese depende de enzimas. E vocês já aprenderam em outros momentos que as enzimas têm temperatura de ativação. Então, algumas enzimas são ativadas na minha temperatura de 37 graus, por exemplo, no meu corpo. Se aumentar muito a temperatura, ela desnatura, ela perde a sua forma. Portanto, minhas crianças, olha isso, ó. Temperatura baixa, a proteína consegue trabalhar, mas ela não trabalha super bem. Agora, olha aqui, na faixa de 35 graus é a faixa ótima de temperatura para aquela enzima funcionar. E qual é a enzima nesse caso? A de capturar a luz do sol. Então ela está funcionando super bem aqui, pegando os elétrons lá, tranquilo. Tá ficando muito calor, muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. 40 graus no Rio de Janeiro, ó. As enzimas desnaturam, param de trabalhar, porque elas perderam agora a sua função. E aí elas perdem até a forma delas, né? Vocês já viram que a desnaturação de uma proteína causa ali a perda da estrutura dela mesmo, e aí ela não faz mais a função que ela tem que fazer. Portanto, quanto mais calor estiver, menos fotossíntese vai acontecer. Então, nós temos, olha isso, ó, um aumento da atividade da enzima em condições ideais de iluminação e gás carbônico. Então, ó, essa faixa aqui, ó, é a ideal de temperatura, é a ideal de quantidade de gás carbônico disponível, de iluminação solar e tal. Galera, atenção, o professor mostrou para vocês aqui, ó,
Os fatores que limitam a fotossíntese, fatores que a própria planta carrega. Então, eu tenho dificuldades nas minhas células, dificuldades nas minhas folhas, não tenho, tá faltando aqui célula suficiente, está faltando enzima, e eu tô com esse problema. E aqui, problemas do ambiente. Então, quanto mais luz, vai atingir um ponto de saturação, onde ela não aguenta mais luz. Quanto mais gás carbônico, vai atingir um ponto de saturação, onde não aguenta mais ter gás carbônico, não adianta mais ter, e um ponto de temperatura. Quanto mais calor tiver, essa planta vai desnaturar as suas proteínas, as suas enzimas, e não faz mais a captação, a captura da luz solar. Tá? Então, esses são os fatores limitantes de fotossíntese. Agora, vocês têm algumas coisas que tem que saber também. Então, olha essas ideias aqui, ó. Então, o professor colocou os fatores limitantes aqui, ó. A temperatura, ó, desnaturou a enzima, esse é o valor ótimo. A quantidade de CO2, então, percebe, chegou no máximo aqui, a enzima não consegue capturar mais, chegou no limite. A luz também, ó, chegou no limite aqui, pronto, acabou. Não funciona mais, os fotossistemas não conseguem pegar mais luz. Aí, nós temos este gráfico aqui, ó, que vai mostrar para a gente uma coisa. É a taxa de fotossíntese que a planta faz, ou seja, que ela pega o gás carbônico e libera oxigênio, só que a planta também respira. É um momento onde a planta pega oxigênio e faz gás carbônico. Pessoalzinho, para que ela faz esse processo? Para produzir glicose para ela. Para que ela faz esse processo? Para pegar a glicose e produzir energia para ela. Portanto, a planta, galera, vocês já estão no terceiro ano, vocês sabem disso. Elas não fazem só fotossíntese, fazem também respiração. Mas vamos entender. Se a planta faz fotossíntese e eu falo que é bom para a natureza inteira, para todos os seres vivos, é porque ela está fazendo mais oxigênio do que ela está gastando. Porque vamos supor que uma planta precisasse de 3 oxigênios para sobreviver, e ela fizesse só 3 oxigênios aqui na fotossíntese. Então, ela ia fazer e ela mesma ia consumir. Fazer, ela mesma ia consumir. Fazer, ela mesma ia consumir. Ia sobrar para mim, pobre mortal aqui? Não ia ter oxigênio para mim. Portanto, a taxa de fotossíntese, ela tem que ser superior à taxa de respiração desta planta. Só que tem que ser infinitamente superior? Não. Tem que ser alta, porém, levando em consideração isso que nós acabamos de falar, ó, a quantidade de gás carbônico, a quantidade de luz e de temperatura. Por quê? Se subir muito isso daqui, ela não vai subir a fotossíntese e aí ela vai produzir pouco oxigênio, só ela que vai utilizar esse oxigênio, não vai ser liberado para a atmosfera oxigênio. Portanto, eu tenho que pensar que é ideal a planta fazer mais fotossíntese do que respiração. Porém, essa fotossíntese tem um fator que limita ela, tem um máximo. E aí agora eu vou entender isso daqui, ó. Ó, é a taxa de fotossíntese em relação à respiração, tá? Então, vamos lá, ó. Existe um momento onde a fotossíntese e a respiração se igualam em quantidade de luz. Então, pensando na luz aqui, ó, existe um momento de que elas se igualam. O que é esse ponto aqui onde tem uma intersecção entre fotossíntese e respiração? Neste momento, o que a planta está produzindo de oxigênio, ela também está consumindo de oxigênio. Então, neste momento aqui, é o que ela produz, ela está consumindo. Nós chamamos isso de ponto de compensação fótico, ou seja, ponto de compensação da luz. Neste momento, o que a planta produz de oxigênio, ela consome. Então, é um momento onde a taxa de fotossíntese e respiração se igualam. E esse restante aqui, ó,
aqui, ó, é o momento onde a planta consegue liberar para o ambiente ou armazenar glicose. Se eu tiver que escrever alguma coisa aqui, eu posso escrever, ó, é onde ela consegue liberar oxigênio para o ambiente, ela libera O2 e ela armazena glicose. Tá? Aqui não. Até esse ponto, o que ela está produzindo, ela está consumindo. Vamos pensar nesse momento aqui, ó. Ela está produzindo muito pouco, mas ela está usando, ó. E aí, vai vindo de onde? Dos que estão armazenados. Aí aqui, está produzindo pouco ainda, mas ela está consumindo bastante. Vai vir de onde? Do armazenado. Olha que ela chega nessa intensidade, o que ela está produzindo é o que ela está consumindo. E aí ela consegue armazenar para amanhã. Por quê? Porque amanhã vai amanhecer sem sol. Amanhã vai estar aqui de novo. E aí ela vai precisar respirar. Então ela vai ter que ter o armazenado. Conseguiram pegar aqui o que é fator de luz? Vamos supor que amanhã está nublado, nós não temos luz do sol. Vai ficar por aqui a intensidade de luz aqui, ó, para ela. Só que ela continua respirando. De onde ela vai tirar essa glicose para fazer respiração? Do que ela armazenou no dia de sol, no dia que a luz estava boa, tá? E aí, para encerrar, fechar fotossíntese, nós temos plantas que atingem esse momento aqui muito mais rápido e plantas que precisam muito mais luz para atingir. Vocês já ouviram dizer que, por exemplo, eu tenho uma planta linda, eu quero pôr na minha sala, ela morre. Ou então, nossa, olha que planta bonita, vou pôr lá fora no meu jardim, ela morre. Dentro da minha casa ela tá bonita, na minha garagem, mas lá fora ela morre. Por quê? Porque são plantas que precisam de muita luz para atingir esse negócio aqui, ó, para atingir esse momento, ou tem plantas que precisam de pouquíssima luz que já atinge, ó, já atingiu aqui. Então são as plantas de dia e planta de sol e de sombra. Então, olha uma planta de sombra, rapidinho ela atingiu esse ponto aqui de compensação, onde o que ela produz é o que ela usa, depois já é para armazenar. É uma planta que pode viver na sombra, porque rapidinho ela atinge. Agora, essa planta precisou de muito mais luz para conseguir atingir aquele limite, aquele tanto que ela gastava e ela mesma produzia. Ela tem um ponto de compensação fótico muito mais tardio, vamos dizer assim. Então, essa planta, ela precisa de sol, ela precisa de mais horas no sol para poder atingir esse limite aqui. Vamos pensar, na minha casa não bate sol, e eu coloquei lá na minha sacada, lá, por exemplo, que não bate sol, e essa planta, ela precisa de ter muito sol. Ela nunca vai atingir isso daqui, ela vai ficar assim, ó. E aí, ó, cadê? Cadê? Ela tá gastando muito mais energia do que ela tá produzindo, ela vai morrer. Porque ela vai usar tudo que ela tem de reserva, ela vai usar a reserva dela. E essa daqui? Essa daqui tem tanta luz que ela atinge a saturação, e aí, o que acontece com ela? Ela baixa, as enzimas desnaturam, ela para de fazer fotossíntese depois. Então, ela vai morrer por estar muito tempo no sol. Ela vai perder muita água, então, rapidamente ela vai morrer. Ela é uma planta que precisa de pouca luz do sol. Nomes: planta de sol, heliófilas. Planta de sombra, umbrófilas. Nossa, não vou lembrar isso, professor. Umbrófila tem a palavra umbrella, que é sombrinha lá em espanhol, né? E aí é sombra, me protege do sol, tá? Do guarda-sol. Galera, tudo bem em relação à fotossíntese? Eu sei que não é a mais delícia do mundo, mas o que eu preciso saber? Então, que a molécula de clorofila, as duas principais são a clorofila A e B, elas absorvem luz, transformam isso em elétrons. Os comprimentos de onda mais aceitos por elas são os comprimentos referentes à cor azul e à cor vermelha. Para isso, a planta tem pigmentos acessórios, que são os carotenoides, que eles capturam outros comprimentos de onda que não sejam o amarelo e o vermelho, ou o azul e o vermelho. Tudo isso está no tilacoide. No tilacoide nós temos as antenas que possuem fotossistemas. É um conjunto de proteína mais os pigmentos da clorofila que vão captar a luz
capturar a luz e vão liberar elétrons disso. O fotossistema 2 vai fazer a quebra da energia da água pela luz, então é a fotólise da água pela luz, e vai liberar lá o hidrogênio carregando elétrons, e o oxigênio vai ser solto lá para a atmosfera. Esses hidrogênios ricos lá em elétrons vão passar para um outro fotossistema, e esse fotossistema também vai ser sensibilizado pela luz, vai liberar isso para o estroma do cloroplasto para ser feita a fase química da fotossíntese, onde a luz não é importante. Beleza. Não adianta ter todos os ingredientes disponíveis para a fotossíntese, porque existem fatores limitantes para ela, então alguns fatores são próprios da própria planta, que são as suas disponibilidades, as suas formas estruturais, as suas quantidades de estruturas, alguns problemas na superfície foliar adquiridos e tal, e alguns fatores que são externos, o ambiente vai limitar. Então, o primeiro deles, quantidade de luz. Muita luz faz com que a planta atinja um ponto de saturação mais cedo ou mais tarde. Quantidade de gás carbônico disponíveis, então, vai chegar um teto onde ela consegue absorver gás carbônico na atmosfera para fazer lá o seu processo fotossintético. Então, essa taxa, essa concentração tem que ser levada em conta para a quantidade de árvores disponíveis, por exemplo. Existem algumas praças no exterior, pessoal, não sei se alguém já viu, que ela conta a quantidade de ser humano entrando na praça. E aí ela faz um balanço de gás carbônico liberado pelo balanço de árvores que tem lá dentro daquela praça. E ela vai ver se consegue... É aquela taxa de gás carbônico que eles falam, né? Até os aviões cobram essas taxas e tal, que é o tanto de gás carbônico liberado na praça, se as árvores vão conseguir usar esse gás carbônico. Passou da quantidade que as árvores suportam, não deixa as pessoas entrarem mais na praça. E aí, o último fator extrínseco é a temperatura, porque ela vai desnaturar a enzima que captura lá a luz. Então, se a temperatura estiver muito alta, já era a enzima que faz a captura. E aí falamos aqui de plantas heliófilas e umbrófilas, que são as plantas que chegam nesse ponto de compensação fótico, ou seja, o instante onde a planta faz fotossíntese e utiliza a sua própria fotossíntese. Algumas atingem esse ponto mais cedo e outras mais tarde, dependendo da concentração ou da intensidade de luz disponível. Isto é fotossíntese. Entro na última, quimiossíntese. Também é um processo autotrófico, ou seja, onde o próprio ser vivo faz seu alimento. Só que ao invés de nós usarmos água para isso, nós vamos usar outros compostos para produzir carboidratos. Quem faz esses processos são as nitrobactérias, que utilizam nitrogênio para fazer os carboidratos, ferrobactérias, que utilizam ferro para fazer os carboidratos, e as sulfobactérias, tá? Que utilizam enxofre para fazer esses carboidratos. Então, esses 3 seres vivos são seres vivos exemplos para o nosso processo de quimiossíntese, que é a produção de carboidratos a partir de outros compostos como base, né? E aí, o que é importante, galera? Eu ter esse quadrado, percebe que é o último quadro que eu tenho. Então, são os 2 processos autotróficos, os 2 processos autotróficos estão aqui, a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, são seres autotróficos aqui. Aqui são as bactérias que eu acabei de dizer, e aqui as algas, cianobactérias e plantas. As diferenças dos 2 processos estão nesses 2 quadradinhos, nesses 2 retângulos. E as semelhanças nos 2 processos estão aqui. Então, para eu comparar os processos autotróficos, quais são as diferenças? A fotossíntese, ela utiliza a energia luminosa, fotoenergia luminosa. A quimiossíntese, ela utiliza a energia da oxidação dos compostos. Então, a quimiossíntese faz a oxidação dos compostos e esta é a energia produzida.
O doador de elétrons e H+, aqui é a água. Vocês lembram que a água, ela sofre a fotólise e ela libera H+, elétrons e oxigênio. Lembra? Então, aqui, quem fornece os elétrons e o H+, é a água. Aqui são os compostos inorgânicos, ferro, nitrogênio e enxofre, que vão ser reduzidos. Tá? Então, esses compostos inorgânicos vão liberar os elétrons e os H+. Essas são as diferenças entre os dois processos autotróficos. Aqui embaixo tem as semelhanças. Então, o que elas têm de iguais? A fase inicial, que aqui ela é fotoquímica, ela vai reduzir as moléculas transportadoras de elétrons e vai transformar o ADP, que veio daqui, em ATP. Lembra que eu disse para vocês que a fotossíntese podia parar nessa parte? Porém, é pouquíssimo ATP produzido, né? A fase final, ela vai fazer um ciclo onde ela vai reduzir carbono e vai formar matéria orgânica, ou seja, carboidrato, tá? Galera, este quadro eu acho que não tem nessa apostila, talvez tenha lá no livro texto, que é um quadro que faz diferenças e semelhanças entre os processos autotróficos. Então, fotossíntese, luz, quimiossíntese, compostos inorgânicos. Tá? E aí eu consigo trabalhar na produção de carboidratos nesses dois tipos de seres vivos. Terceirão, vivos aí? Alguém tá vivo aí? Vivaço. Sim. Olha,